Olá, meu irmão querido, minha irmã, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja no seu coração, na sua mente, na sua casa, nesse dia. Bem-vindo à nossa partilha entre irmãos. A gente aqui na comunidade Bom Pastor, você aí na sua casa, indo para o trabalho, não sei o que você está fazendo, mas estamos juntos ao redor da palavra de Deus. Se você quiser ajudar a gente a alcançar mais pessoas, compartilha o link da nossa partilha, dá joinha, se inscreve no nosso canal no YouTube e, de algum modo, isso vai colaborar para que a gente possa levar a palavra de Deus a mais irmãos e a nossa partilha vai crescendo e a gente vai descobrindo coisas juntos e vai aprendendo juntos. Então, seja bem-vindo. Laura Beatriz, minha irmã, tudo maravilha, tudo beleza? Tudo na força do Espírito Santo, um pouquinho de... mas em fase de... É o final do inverno. É o final do inverno. Padre Antônio, estou encantada com Efésios. Agradeço à igreja de ter colocado nas mãos dos católicos no Brasil, nesse mês de setembro, esse livro. Estou redescobrindo de uma forma como eu ainda não tinha entendido, encantada. Na primeira parte, no primeiro capítulo, fiquei muito comovida e agora, relendo agora o segundo, seria muito bom que os irmãos que estão unidos a nós, né, pudessem agora pegar a sua Bíblia e abrir na carta aos Efésios para partilharem juntos, porque a gente vai lendo, né, um pedacinho e tenho certeza que cada irmão vai ter uma experiência linda de Deus com essa carta, que é uma carta, né? Exatamente, é uma carta. Então, estamos lendo uma carta. Tem começo, meio e fim, né? Se você puder, de repente, em algum momento, dar uma paradinha e ler a carta aos Efésios inteira, assim, vrum, né? É claro que é bom a gente ir parando de vez em quando, voltando a algumas coisas, mas ter uma visão geral da carta às vezes ajuda a gente a entender os horizontes do apóstolo Paulo e os pontos em que ele traz essa luz que ele recebe do Espírito Santo para a nossa vida cotidiana. Então, primeiro ele abre um horizonte largo e depois ele vai pontuando até chegar a gente aqui e agora, onde Deus nos colocou, a nossa parte nesse plano lindo que o Pai Celestial tem de reunir em Cristo Jesus todas as coisas, as da terra e as do céu. Então a gente tá nessa história, a gente está nesse plano, mas é preciso conhecê-lo na sua largueza e depois vir encontrá-lo aqui onde Deus nos colocou, no chamado que ele tem para nós. Então ler a carta inteira ajuda a gente a fazer esse trabalhinho. Então a gente podia ler assim, vamos ler a primeira carta de São Paulo aos Efésios e a Laura Beatriz. E ao primeira carta não, só se você achar a segunda. A carta aos Efésios. Isso, vamos, senão... A carta aos Efésios. Aos Efésios. Para Laura Beatriz, para o Padre Antônio José, mas mais, a carta aos Efésios deixa bem claro para a gente que o plano de Deus para nós é um plano que é mais do que algo que se realiza na minha individualidade. Isso é um pontinho que eu queria bater, porque a gente vive no mundo moderno e, segundo alguns, no mundo pós-moderno. E o mundo moderno, o mundo pós-moderno, é o mundo da minha individualidade, dos meus projetos individuais, é o mundo em que eu me resolvo, é o mundo do meu céu, né? Um dia eu vou para o meu céu com Jesus e tal. Essas coisas todas, elas têm algum sentido quando são vistas por um certo prisma, mas o perigo que elas fazem a gente correr é imaginar que o plano de Deus é algo entre ele e eu e ponto. Quando, na verdade, o plano de Deus é algo que envolve toda a criação, é algo que restaura toda a humanidade, é algo que refaz relacionamentos, histórias de vida que são escritas conjuntamente. Se a gente perde de vista esse caráter, primeiro comunitário, depois universal do plano de Deus, eu imagino que a gente vai acabar não conseguindo servir a esse plano de uma maneira boa. A gente vai acabar perdendo oportunidades ou não olhando para coisas que são
importantes se a gente quer servir aos planos de Deus. É isolar-se, é lutar até por uma salvação que é minha, mas que não tem muito a ver com os outros, não passa pelo meu relacionamento com os outros, seria se equivocar muito. Porque toda a carta aos Efésios mostra que Deus entrou na nossa história, Deus visitou a sua criação em Cristo Jesus, para restaurar justamente os laços que estavam fraturados, rompidos, dilacerados. Se a gente perde isso de vista, a gente perde, eu acho que uma grande parte do plano de Deus. Não por acaso, a carta aos Efésios no Novo Testamento, aquela que fala de uma maneira mais clara e mais bonita a respeito da igreja. Porque a igreja, que não é eu, a igreja que é um nós, é a expressão no mundo, no agora, desse mundo novo, dessa humanidade nova que Deus está sonhando e que de alguma maneira ele já está semeando na igreja, através da igreja. Então, eu acho que a carta aos Efésios ajuda a gente a tirar um pouquinho o eu só de vista e colocar um nós nesse lugar. O nós, ele ajuda talvez a gente a tomar um lugar melhor, vamos dizer assim, o nosso real lugar nos planos de Deus. O nós mostra a gente o nosso real lugar nos planos de Deus. Que beleza, assim, a carta aos Efésios vai nos ajudando a compreender isso, tira uma opção de... Porque se a gente for tirar as consequências lógicas, né, desse individualismo que afeta um pouquinho todo mundo, né, no nosso tempo, mas também no âmbito da fé, da religião. Se a gente tirar as consequências lógicas disso, a impressão que dá, então, são aquelas coisas que a gente de vez em quando ouve, né? O meu relacionamento com Deus não precisa passar por uma pertença a uma comunidade, a uma igreja. Eu gosto muito de Jesus, eu até acredito em Jesus, mas igreja não é muito comigo. Todas essas frases, na verdade, são resultado, são fruto desse individualismo que dá uma visão distorcida do plano de Deus para a gente. Jesus não iniciou o mundo novo, né, a nova criação com a sua morte e ressurreição, para que isso se esgote na nossa individualidade, mas para que esse mundo novo, para que ele vá ganhando corpo e vá se estendendo sobre a terra e vá alcançando mais pessoas e uma humanidade reconciliada com Deus e reconciliada consigo própria possa vir à tona. Então, cuidado com esse tipo de palavra que às vezes a gente ouve, né? Jesus sim, igreja não. Relacionamento com Deus é uma coisa só entre a gente e ele. Nossa, mas que deturpação. É tudo dentro. Mas isso a gente ouve muito, né? É tudo dentro, sou eu e Deus, sou eu em casa. No fundo, todas essas palavras são compreensíveis dentro dessa visão individualista, moderna, de fé, de religião, enfim, até de cristianismo. Só que isso não tem a ver com o que a Bíblia fala pra gente, né? Então, por isso eu me descubro dentro desse nós. Deus vem ao meu encontro dentro de um nós. Eu faço parte da família de Deus, de um novo povo. É claro que Deus tem algo para mim que é pessoal. Só que o que é pessoal não não me torna isolado dos outros. Também me alcança através das mãos de outros. E deve transbordar de mim para outros. Então, o tempo inteiro está em jogo isso daqui. Isolamento religioso também é uma coisa que a gente tem que ter um pé atrás, porque não corresponde ao projeto e à experiência que a palavra de Deus convida a gente a ter. Enquanto o senhor falava, dando uma lida aqui, realmente cada capítulo, cada parágrafo fala dessa forma, se dirige a nós. Sim. Quer dizer, tirar da cabeça da gente aquela sensação que, aliás, os judeus tinham mais ou menos assim. Somos nós e eles. No tempo de Jesus e de Paulo, né?
os judeus pensavam, somos nós, o povo eleito, e eles, todos os outros que não são. Agora eu acho que a gente pensa assim, sou eu com Deus e nada nem ninguém tem mais nada a ver com isso. Né? Tudo que tira a gente dessa perspectiva de um nós, de uma totalidade da humanidade e secciona e gera partidos e gera grupos de confronto que não podem se aproximar, que não podem dialogar, não entra muito nessa lógica da carta aos Efésios. Então, mesmo para os judeus, Paulo escreve, olha, essa impressão que vocês tinham de que éramos nós e eles, todos os outros, longe de Deus, isso veio abaixo, viu? Jesus veio para todos, a boa notícia é para todos. Então, qualquer coisa que vá nessa linha de nós e eles, e agora, muito mais eu e eles, né? O que está dentro de mim, o que está fora, todo esse tipo de pensamento escapole da lógica de Deus, como ela é mostrada na carta aos Efésios. Então, a gente tem que corrigir isso de vez em quando na cabeça da gente. Vamos partir do capítulo 2? Vamos lá, para a gente tornar isso um pouco mais concreto, né, com a palavra aí. Vamos Nossa, nós. já começa assim. A verdade, vós estáveis mortos em vossos delitos e pecados, nós todos. Nele vivieis outrora, conforme a índole deste mundo. Ai, meu Deus, a índole deste mundo. Conforme o príncipe do poder do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Com eles, nós também andávamos outrora nos desejos de nossa carne, satisfazendo as vontades da carne, como os demais filhos da ira. E os seus impulsos, e éramos, por natureza, como os demais filhos da ira. Mas Deus, que nos amou quando estávamos mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça fostes salvos. Com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos céus em Cristo Jesus. Padre Antônio, que maravilha é essa? Pela salvação de Jesus, nós sentamos nos céus desde agora com Cristo. Então, Paulo está falando para pessoas que eram gentias e que foram alcançadas por Jesus. Ele fala como judeu e ele diz, todos nós, por graça, fomos salvos. Então, todos nós que éramos filhos da ira, todos nós que estávamos arrastados pela nossa concupiscência, todos nós fomos alcançados pela misericórdia de Deus, pela bondade de Deus, perdoados por Ele, em Jesus, que é a resposta de Deus para todos os seres humanos, não para um grupo, não para uma parte. Né? O Papa João Paulo II gostava muito de dizer que Jesus é o Salvador de todos os homens e do homem todo. Uau. Então, Jesus não é salvador de alguns, nem de partes da humanidade e nem de uma parte nossa. Ele é salvador de todos os homens e ele é salvador da nossa integridade. Então, é um anúncio que Paulo faz aqui. Pela graça sois salvos. Todos somos salvos por um gesto de bondade de Deus. Ele estendeu para nós as mãos através de Jesus. E não só ele nos perdoou, não só ele nos salvou do império e do poder do mal e do pecado, como por causa da nossa união com Jesus, ele nos fez assentar nos céus com Cristo. Paulo está falando de algo que já é uma realidade, ainda que não seja visível, clara, imediata a nossa experiência. Então, é uma realidade de esperança. Pela esperança, isso já é real. Sabemos que já é assim, ainda que no dia a dia a nossa experiência às vezes seja de muitas outras coisas. Mas
a profunda realidade do nosso ser é que nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Então, se você perguntasse para Paulo, hoje, onde é que você está? Né? Ele iria dizer, olha, hoje eu estou aqui em Éfeso, ou hoje eu estou aqui em tal lugar, mas, em verdade, eu já estou com Cristo, portanto, se eu já estou com Cristo, eu já estou com o meu coração no céu. Então, para Paulo, Cristo é como se fosse um lugar. Né? Chegamos, pronto, chegamos. E se estamos com Ele, se estamos nele, estamos nas regiões celestiais. Ainda que em Éfeso, ainda que em Copacabana, ainda que no sei lá onde, né? Mas em Cristo nós já estamos nessa nova realidade, nesse novo céu. Então, cristãos são pessoas que vivem nessa tensão. Estamos envolvidos com muitas coisas no dia a dia, pé no chão, mas como a gente diz na liturgia, corações ao alto, né? A nossa identidade é sermos uma coisa só com Jesus, é estarmos em Jesus. E isso faz com que nós já estejamos num novo lugar, num novo mundo, numa nova criação, que também pode ser chamado de num lugar celestial. Para Paulo, no fundo, essas coisas são sinônimos. Meu Deus, que beleza, meu irmão, minha irmã. Quero anunciar para você e para minha alma que você, onde você estiver, na esperança do seu coração, você está agora assentada nos céus com Cristo Jesus. Que beleza! Pois é, então esse é o lugar onde nós estamos seguros. Né? Muita coisa no mundo é insegurança, muita coisa nos questiona, nos aflige, mas há algo profundo em nós. E nos tira desse lugar. Não, isso não. Isso é aquele negócio. Eu tenho que lembrar que profundamente em mim eu estou em Cristo e eu estou neste lugar. As coisas que me afligem não me tiram desse lugar. Então, quando elas tentam, eu preciso lembrar. Não, mas eu estou com Cristo nas regiões celestiais. Eu estou com Cristo já vivendo um mundo novo. E nesse mundo novo, nessa nova criação que ele iniciou e da qual eu faço parte, ainda que exteriormente algumas coisas se desconjuntem, interiormente eu me renovo. Então estou me renovando nesse momento que eu estou vivendo, nesse processo difícil que eu estou enfrentando. Em Cristo, interiormente, eu estou sendo renovado. Eu estou sendo sustentado, apoiado e renovado por Ele. Então eu tenho que voltar para isso todo o tempo. Minha identidade em Cristo Jesus. Qual é um dos problemas que a gente enfrenta hoje? Crise de identidade. O mundo o tempo inteiro, né, coloca em xeque, coloca em crise a nossa identidade em Cristo. Porque quando eu não sei quem eu sou, e no nosso caso como cristãos, quando eu não sei quem eu sou em Cristo, quando eu não sei o que Ele fez em mim, o que eu tenho nele, aí eu fico entregue a qualquer coisa, né? E isso me perde, isso me confunde, isso me arrasta, né? Então, o negócio é voltar sempre à sua identidade em Cristo. Quem eu sou em Cristo Jesus? Então, segundo a carta aos Efésios, em Cristo Jesus, eu não sou mais um filho da ira. Em Cristo Jesus, eu não estou mais morto pelos meus pecados. Em Cristo Jesus, eu fui salvo. Em Cristo Jesus, eu já estou assentado nos céus, né, num lugar novo, numa nova posição, num novo mundo, né, e por aí vai. Então, eu tenho que ficar lembrando dessas coisas, porque é isso que eu sou em Cristo. Eu acho que o versículo 8 fala isso que o senhor acabou de falar de uma forma tão clara, nos dá essa clareza, né? De quem eu sou. Pela graça fostes salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós. Nossa, que beleza! Não depende de mim, é dom de Deus, por amor a mim. Não vem das obras, para que ninguém se encha de orgulho, tanto aqueles que estão, né, praticando obras boas, como aqueles que estão praticando obras horrorosas.
Não vem da gente, vem de Deus, pois somos criaturas dele, criados em Cristo Jesus para, aí sim, para as boas obras que Deus já tinha preparado para que nela andássemos. Aí eu acho que a versão é mais bonita. Eu acho mais bonita, somos obra sua, criados em Jesus Cristo para as boas ações que Deus de antemão preparou para que nós as praticássemos. Ai, Padre Antônio, que beleza. Então, Deus preparou para o senhor, Padre Antônio, para mim, para cada irmão, para cada irmã. Deus teve esse cuidado de preparar boas obras para a gente praticar. Sim, para que a gente possa corresponder a um projeto dele que nos salva, que nos faz obras suas. Então, quem eu sou em Cristo Jesus? Eu sou uma obra das mãos de Deus. Agora, qual é o meu desafio? Porque ele me salvou, porque ele me alcançou, porque o amor gratuito e vencedor dele entrou na minha vida, eu vou corresponder a esse amor, praticando as obras que de antemão ele preparou para que eu as praticasse. Ou seja, fazendo o bem que ele sabe que eu sou capaz de realizar. Fazendo o bem que no lugar onde ele me colocou, no estado de vida que ele me deu, na vocação na qual ele me chamou, ele sabe que eu posso realizar. Esse é que é o negócio. Então Deus sabe que há coisas boas que a gente pode fazer. Ele nos colocou onde nós estamos e nesse lugar ele sabe do bem que a gente pode fazer. Pois então ele nos diz, faça, você é obra das minhas mãos. Então extravase isso, transborde isso, faça o bem que você pode fazer, que eu tornei você capaz de fazer. Né? Então, hoje seria bom que a gente lembrasse isso. Quer dizer, eu não posso fazer nisso eu não posso fazer tudo, porque a gente tem umas ideias meio, né? Eu tenho que fazer tudo, né? Não sei o que é esse tudo, né? Mas eu posso fazer o bem que o Senhor me concede realizar aqui nesse lugar, com essa vocação que ele me deu, nessa situação de vida onde eu estou. Aqui eu posso fazer o bem para o qual ele me capacitou. Padre Antônio, então, hoje, eu posso, quando a gente terminar aqui, ir lá para a capela, conversar com Deus a respeito disso e dizer, Senhor, tem uma obra boa que o Senhor preparou para que eu realize hoje. Me mostra, vem em meu socorro, para que eu fique atenta, para que eu não termine esse dia de hoje displicentemente, mas que eu possa saber qual é a boa obra que o Senhor preparou para mim, para que eu pudesse realizar hoje. Exato. Então, é uma correspondência à graça de Deus. Quer dizer, a graça de Deus é soberana, a graça de Deus é a primeira. É por graça que nós somos salvos, ou seja, é por uma misericórdia dele, é porque ele veio ao nosso encontro. Mas o Senhor espera de nós correspondência. Ele espera que nós entremos nesse diálogo de graça que ele começou conosco. E eu correspondo ao chamado de Deus, à graça de Deus, ao tanto que ele moldou em mim, porque agora eu sou obra sua, realizando as boas obras que o Senhor pode me mostrar, que são aquelas possíveis hoje. Né? Então, não ficar fantasiando coisas longe, mas hoje há muita coisa boa que pode ser feita e eu posso consultar o Senhor e ele, de fato, vai me mostrar qual é o bem que eu posso fazer nesse dia. Padre Antônio, agora eu entendo melhor aquilo que o senhor falou, que a carta aos Efésios é para nos dar a graça de entender que é para nós, não apenas para mim, para mas para nós. Nós só temos condição de perceber essas boas obras que Deus preparou em comunidade. Né? Eu não posso sozinha no meu quarto. Assim, isso acontece, não sei, mas a compreensão que eu estou tendo agora é que isso é possível em comunidade. Junto com outras pessoas. Junto com outros. Claro. É uma fantasia, na verdade, imaginar um relacionamento com Deus que não passe pelas pessoas. Isso é tão fora da lógica de Deus que realmente não tem sentido. Né? Então, imaginar as coisas separadas em caixinhas, né? Não, Deus me salva, eu vivo com Deus,
minha vida com as pessoas é outra coisa, a minha salvação não passa por aí. Colocar tudo em caixinhas é uma coisa artificial, né? Então, Deus, é óbvio, Deus me salva, é por graça que somos salvos, mas Ele me alcança através de pessoas, a salvação que opera em mim, eu correspondo a ela servindo a outras pessoas, essas coisas todas caminham juntas, né? Afastá-las é fazer uma coisa artificial. No 2,14, então, diz, Ele é a nossa paz. Nossa, tudo isso aí que o senhor acabou de falar, de ambos os povos fez um só, tendo derrubado o muro de separação e suprimindo em sua carne a inimizade. A lei dos mandamentos expressa em preceitos, a fim de criar em si mesmo um só homem novo, estabelecendo a paz. Não, de novo, essa tradução aí do senhor está melhor, não está? Cristo, né, é dele que Paulo está falando, versículo 14 ainda. Porque ele, Cristo, é a nossa paz. Ele que de dois povos fez um só, destruindo o muro de inimizade que os separava, abolindo na própria carne a lei, os preceitos e as prescrições. Desse modo, ele queria fazer em si mesmo dos dois povos uma única humanidade nova pelo restabelecimento da paz e reconciliá-los ambos com Deus, reunidos num só corpo pela virtude da cruz, aniquilando nela a inimizade. Então, aqui se repete essa palavra, né? Inimizade, porque era um pouco o retrato do que Paulo via entre judeus e gentios. Lembrando que as primeiras comunidades cristãs eram comunidades feitas de cristãos ou de origem judaica, que creram que Jesus é o Messias, ou de origem gentia, ou seja, de outros povos, que creram que esse Messias de Israel é o Salvador de todos os homens. Então, Paulo precisava mostrar para essa gente, olha só, nós estamos acostumados a pensar os judeus, o povo eleito, e os outros. E inimizade entre ambos. Ou seja, impossibilidade de convivência. Impossibilidade de caminhar juntos. Quando ele fala de muro de inimizade, ele não está falando ele não está usando uma expressão metafórica. No tempo, né, em que havia templo em Jerusalém, o templo, na verdade, ele era feito, uma boa parte dele, de pátios, de átrios. Então, havia um pátio que era o mais interior, onde só os sacerdotes entravam. Havia um pátio onde os homens judeus entravam, até ali eles podiam ir. Havia um pátio onde as mulheres judias entravam, elas podiam ir até ali. E havia um pátio onde podiam entrar os chamados tementes a Deus. Ou seja, pessoas de outros povos que reconheciam que o Deus de Israel é o único Deus de todas as nações. Só que o que acontece? Entre o pátio dos tementes a Deus e o pátio das mulheres, havia um muro, onde estava escrito que se algum gentio passasse daquela parte, ele seria morto. Então, os tementes a Deus podiam ficar naquele pátio mais exterior, as mulheres, os homens, os sacerdotes, todos adorando o mesmo Deus, mas ninguém tendo contato com ninguém. Esse muro entre os gentios e o pátio das mulheres e dos homens judeus era um muro de inimizade. E aí Paulo diz, olha, Jesus derrubou isso. Agora todos nós temos acesso a Deus juntos. Todos nós temos acesso a Deus por meio de Jesus. E porque agora todos temos acesso a Deus por meio de Jesus, nós agora podemos conviver. Ou seja, ele destruiu a inimizade. Por isso podemos viver em comunidades, igrejas, onde há cristãos que são de origem judia, cristãos que são de origem gentia, e os preceitos que nos separavam, porque os preceitos que os judeus no tempo de Jesus e Paulo obedeciam,
eram preceitos de separação, para mostrar, eu sou judeu, você não é. Eu tenho acesso a Deus e aliança com Deus, você não tem. Esses preceitos, essas leis que nos separavam, Jesus as cumpriu e terminou com elas. Pronto. Não precisamos mais viver separados uns dos outros, porque ele fez de nós um grande nós. O nós dessa nova humanidade reconciliada com Deus e reconciliada uns com os outros. Jesus derrubou os muros que nos separavam uns dos outros. Todos nós temos acesso a Deus por meio dele e todos nós temos acesso uns aos outros por meio dele. Ele criou um relacionamento novo entre a gente. Então não há mais judeus e pagãos, nós e eles. Há o grande nós dessa humanidade nova que Jesus inaugurou, morrendo e ressuscitando, e para a qual todos são chamados, e na qual os cristãos já estão inseridos. São os primeiros a dizer sim a essa nova humanidade que Jesus nos trouxe. Padre Antônio, um dos testemunhos mais fortes que eu já ouvi na minha vida foi sobre essa passagem. Os pais, o pai e a mãe, oraram por um mês, porque as duas filhas não tinham horror, especialmente a mais velha, horror da mais nova, e eles ficaram tocadíssimos com essa palavra e clamavam pedindo que Deus viesse em socorro, destruindo o muro de inimizade entre as duas. E depois de um mês, por um fato aleatório, de repente, aquela que tinha mais aversão à irmã foi tomada de uma compaixão, de uma misericórdia, porque a outra passou um momento difícil, e foi defendê-la e foi ajudá-la, e aquilo acabou. E até hoje são muito amigas, acabou completamente. Essa palavra de Jesus, essa palavra de São Paulo, né, aos Efésios, ele destruiu o muro de inimizade, ela é muito forte, né, Padre Antônio? Qual é o problema da gente? É tentar botar de novo os tijolinhos um em cima do outro daquilo que Jesus destruiu, né? No fundo, isso é o grande avesso da vocação cristã. Se ele destruiu os muros de inimizade, se ele fez com que todos nós pudéssemos nos entender como uma humanidade que estava escrava pelo pecado, escrava das suas concupiscências, mas que foi agraciada, visitada pela misericórdia de Deus, se ele nos fez entender que agora, por meio dele, todos nós temos acesso a Deus pelo mesmo e único caminho, portanto, todos nós podemos ter acesso uns aos outros, todos nós podemos nos aproximar por causa dele e através dele uns dos outros. A grande frustração dessa vocação que todo cristão deveria reconhecer em si próprio ao invés de a gente viver isso, a gente viver reconstruindo os muros de inimizade. Isso pode acontecer de 1 milhão de maneiras, né? A gente pegar os tijolinhos que estavam no chão, porque Jesus derrubou, e querer colocá-los de volta no lugar. Não, eu sou diferente de você, eu sou melhor do que você, nós e vocês, né? E pronto. E a gente começar a refazer esses muros, né? Cada vez que uma pessoa compreende que ele derrubou o muro de inimizade e vive isso, não a revelia dele, mas por causa dele, não imaginando um outro caminho, mas caminhando nele. Ele, Jesus, é que realiza toda essa obra. Não é uma ideia, não é uma ideologia, nada disso, é ele. Mas quando alguém vive nele e vive essa compreensão, nossa, de repente a gente vê coisas lindas acontecendo de reconciliação, reaproximação, respeito mútuo, perdão. A outra opção é a gente tentar ficar remendando o muro de inimizade e mesmo às vezes usando o nome dele, né, querer reconstruir esses muros e criar empecilhos além daqueles que naturalmente já existem e recusar perdões que ele possibilita que a gente dê e por aí vai. Padre Antônio, eu sempre me lembro, o senhor estava falando, era como se eu visse aquele momento lindíssimo
em que o Muro de Berlim foi destruído no dia 8 de dezembro, no dia da Imaculada Conceição. Aquele muro foi derrubado completamente, que separava, né, irmãos em dois povos. Então eu vejo assim, concretamente, não tem tantos, tem um bocado de ano, mas não, ainda recentemente esse fato histórico aconteceu, assim como a gente está lendo aqui em Efésios agora. Foi destruído o muro que separava, o muro da inimizade. E onde o Evangelho de Jesus chega, isso acontece milhares, milhões de vezes. Se você der uma olhadinha na história da igreja, na história da evangelização, você vai ver que em vários momentos, onde o Evangelho foi compreendido, esses muros de inimizade caíram. Quer dizer, nações que se odiavam aprenderam a conviver, tribos, povos que tinham dificuldades se reconciliaram. E por aí vai. Quer dizer, isso poderia ser. E por outro lado, onde o Evangelho de Jesus até é anunciado, mas ele não chega aos corações, isso não acontece. Né? Então, às vezes é preciso um longo caminho, né? Até que o Evangelho realmente chegue a reverberar tanto no coração e nas consciências que ele derrube prejuízos, preconceitos de séculos, né? Mas onde ele chega, né? Tô lembrando, né, um caso aqui recente também, quando houve o genocídio de Ruanda, na África, que foi uma guerra civil pavorosa, sangrenta, uma barbárie, né? Mais de 1 milhão de pessoas morrendo. Havia duas etnias em Ruanda principais lutando entre si. Eram os Tutsis? Tutsis, Hutus, não lembro. Hutus. E uma delas era mais forte, né, em termos de número e tal. E houve uma situação em que o seminário de uma determinada diocese foi invadido pelas pessoas que eram dessa etnia mais poderosa e que estavam dizimando as outras. E chegaram esses homens que não eram... Era gente do povo, era gente daquela cidadezinha ali mesmo, vizinhos uns dos outros. Eles chegaram numa parte do seminário onde os seminaristas estavam e havia seminaristas de uma etnia e de outra. E eles perguntaram quem é da etnia tal, quem é da etnia tal, e todo mundo sabia que os da etnia deles, eles tirariam e matariam todos os outros. Aqueles seminaristas todos se recusaram a dizer. E foi insistente a coisa. Olha, a gente vai matar todo... Nós todos aqui somos de uma só etnia. Nós todos aqui somos de um só povo. E, de fato, todos os seminaristas foram mortos. Eles hoje estão em processo de beatificação como mártires, porque mostraram, né, aí o Evangelho chegou. Houve outros lugares em Ruanda em que até pessoas, líderes cristãos, ajudaram a matar outros. Não, no coração dessa turma o Evangelho não chegou, não. Mas no coração desses garotos do seminário, chegou. E onde o Evangelho de Jesus chega, os muros de inimizade caem. E isso, às vezes, pode significar pagar um preço caro, mas também é algo glorioso, né? Porque ali prevaleceu o Evangelho de Jesus. Ali o muro de inimizade foi derrubado, o muro, né, a prisão com a qual o diabo, né, encarcera o coração humano, ali ela foi desfeita. Então, ao longo da história, isso é mais do que mostrado, né? Onde o Evangelho chega e é acolhido, esses frutos são colhidos, né? Os muros de inimizade são de verdade derrubados. Isso pode acontecer hoje numa família, numa casa, num ambiente de trabalho, né? Começando da gente. Mas é assim que Jesus faz a obra da salvação dessa humanidade que estava prisioneira, ferida pelo pecado e que foi restaurada pela vida dele, pela morte dele, pela ressurreição dele. Essa nova humanidade está borbulhando, né? Aí no mundo, nesse mundo ainda tão complicado, ela está borbulhando, ela está viva, né? E vai chegar um dia em que ela vai prevalecer sobre todo o mal. Mas hoje nós já somos convidados a ser servos desse plano de Deus, viver esse plano de Deus. Eu me lembrei agora de um filme chamado Feliz Natal, que eu não sei se o senhor viu,
é um fato histórico que aconteceu na Primeira Guerra Mundial, em pleno combate com aquelas barricadas, deu 24 de dezembro, alemães e franceses, eles começaram a cantar o hino do Natal e, de repente, pararam-se todos os tiros, se reconciliaram naquele dia. Esse filme é lindo, vale a pena todo mundo ver, porque é um registro histórico. Então, uma música, a música de Natal, a música principal do Natal, foi capaz de tocar o coração tanto de alemães como de franceses, naquele instante, pararem, e um lá da barricada, o outro de lá, Feliz Natal, né, em francês, em alemão, e se reconciliarem. Eu vi isso também, isso também foi um fato na Primeira Guerra Mundial. Creio que, ao lembrar disso tudo, o Senhor quer fazer isso em muitos outros lugares, né, Padre Antônio? É incrível como é que o amor de Cristo, que a Bíblia diz que nos constrange, derruba barreiras. Ele derrete muito gelo, né? E a gente precisa apostar mais nisso. Nossos discursos humanos, eles não conseguem fazer isso. O Evangelho de Jesus, a presença de Jesus, né, a pessoa de Jesus, derrete essas barreiras, essa guerra fria que às vezes existe dentro de uma mesma casa, né? A gente precisa acreditar mais nisso. E, de repente, de um jeito inesperado, acontece um sinal desse, né? E a gente pode se encantar vendo coisas, como é que Deus faz em um minuto, coisas que a gente demoraria meses, anos para conseguir fazer, né? Então, Jesus derrubou o muro de inimizade. E isso é bonito porque isso, quando Paulo fala na carta aos Efésios, é um fato que tem a ver com algo que ele via no templo. Era um muro de verdade. Era uma inimizade real. Judeus e gentios não comiam na mesma mesa. Então, de repente, ele vê isso tudo sendo mudado. E mudou, de fato, né, para sempre. Historicamente, há uma mudança. Não é algo só interior, íntimo. É algo que mudou a história. O Evangelho de Jesus deu outro rumo para a história. Por mais que as pessoas digam, não, o mundo está horrível. Olha, a gente não faz ideia do que era antes. Então, a coisa mudou muito e mudou para melhor. Porque o Evangelho de Jesus tem o poder de, mesmo nesse mundo precário no qual a gente vive, gerar coisas que são o sinal daquilo que vai vir, daquilo que, de fato, Deus quer para a gente. Então, se encantar com tudo isso, saber de tudo isso, se alegrar com tudo isso, inspira a gente a acreditar que ainda hoje, lá onde Deus me colocou, pode ser um pouco assim, né? Então, ninguém está dizendo aqui que não há diferenças de opinião, não há, deixou de haver o certo e errado, quer dizer, então, que agora tudo é a mesma coisa. Ninguém está falando de nada disso. Ninguém está falando de relativizar a verdade, porque alguém pode pensar, isso é muito bonito. Não. Isso tudo só é possível por causa de Jesus Cristo. Então, ninguém está relativizando a ele, porque relativizar Jesus é tornar isso tudo inviável. Tudo isso é possível por causa dele. Mas é preciso que a gente arrisque tentar viver um pouco disso na prática, ali onde Deus nos colocou, nas situações em que a gente tem hoje, né? Que a gente tem hoje. Então, acreditar que essa obra de Deus, que a carta aos Efésios destrincha para a gente de uma maneira tão bonita, né? Acreditar que essa obra de Deus ela está em curso e, de alguma maneira, entrar nela, né? Corresponder a ela. Isso é a nossa vocação de cristãos. Para hoje, para já e para aqui. Agora. Outras coisas e tal, às vezes são meio fantasiosas, ou são meio piegas mesmo, né? É tudo eu, meu, Jesus e eu. Tá bom, é claro que sou Jesus e eu, mas peraí, mas chega um momento que Jesus e eu viram nós. E é um nós que inclui os outros, porque eu sou membro de um corpo. Eu não sou o corpo inteiro, né? Eu sou membro de um corpo. Há outros membros nesse corpo. E eu preciso encontrá-los e trabalhar junto com eles, né? Então, sair um pouquinho dessa
piedade até muito individualista que, assim, lendo a carta aos Efésios, não me dá a impressão muito de que é disso que está se falando, não. Então... Padre Antônio, a gente pode pegar o finalzinho do capítulo 2? Uhum. Consequentemente, já não sois hóspedes nem peregrinos, mas sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo por pedra angular o próprio Cristo Jesus. É nele que todo edifício, harmonicamente disposto, se levanta até formar um templo santo no Senhor. É nele que também vós outros entrais conjuntamente pelo Espírito na estrutura do edifício que se torna a habitação de Deus. Ah, meu Deus! Muita informação, mas é muito bonito, né? Olha, primeiro, Paulo está dizendo que nós não somos hóspedes nem peregrinos. Portanto, no reino de Deus nós estamos em casa. Né? No reinado de Deus, nessa nova criação, nós estamos em casa. Era isso que nós buscávamos. Era esse o caminho que nós estávamos percorrendo. Né? Estamos agora nesse reino de Deus que ainda não se manifestou plenamente, mas já está presente na história. Somos concidadãos dos santos, portanto, somos conduzidos pelas mesmas leis que conduzem todos aqueles que são eleitos por Deus, todos aqueles que são consagrados por Deus. Somos a família de Deus. Ei, coisa bonita, né? A família de Deus. Deus quis ter uma família. Deus se deu uma família. E nós somos parte dessa família de Deus. Somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Ou seja, somos parte de uma obra que está em andamento. E é legal porque lá embaixo o apóstolo diz assim: vocês todos conjuntamente, pelo Espírito Santo, entram na estrutura desse edifício que é santuário de Deus. Todos vós entrais conjuntamente, porque uma construção é feita com várias pedras. Então, uma tem que se encaixar com a outra, né? Portanto, nós entramos nessa obra de Deus conjuntamente, juntos. A obra de Deus não acontece separadamente com cada um de nós. A obra de Deus está em curso, que é a edificação do templo de Deus, é a edificação de uma nova humanidade. Ela está acontecendo conjuntamente em muitas pessoas, porque essas pessoas são pedras vivas desse santuário que Deus está dando a Ele próprio. Esse santuário que é do tamanho do universo. Esse santuário que é feito de gente, né? Então, nós entramos nesse projeto de Deus conjuntamente. Deus não nos vê isolados uns dos outros. Deus nos vê juntos, como membros da sua igreja, do corpo de Cristo, do seu santuário, do templo do seu Espírito. Padre Antônio, que beleza! Isso tira toda ideia infantil, nem é infantil, boba, errada, né? Então, no momento que Deus olha, Ele olha para mim, olha para o Senhor junto, olha para o Geraldo, olha para cada um da nossa comunidade, para cada um que faz parte da igreja, sabendo que a obra dele se completa conjuntamente. Conjuntamente, é óbvio. Isso significa que nenhum de nós é a prioridade absoluta, porque a gente tem que tirar da cabeça umas ideias meio doidas, todas individualistas, né? Quer dizer, a prioridade de Deus sou eu, e, aliás, são os meus planos. Cara, a prioridade de Deus é fazer essa nova humanidade vir à tona, né? Essa nova humanidade ir alcançando cada vez mais pessoas por meio da igreja, até que venha de maneira soberana o reinado dele. Mas não é fazer os meus planos darem certo. Ele tem um plano perfeito. Eu é que tenho que me encaixar nesse plano. Tirar da cabeça essas coisas, né? De que ele está vendo a mim sozinho, como se... Não, ele me vê conjuntamente.
Ele me vê como parte de algo maior. E isso é que faz as coisas serem bonitas, né? Não se esgota em mim. É claro que ele tem um cuidado pessoal comigo. É claro que ele me deu uma alma eterna que para ele é insubstituível. Óbvio, sim. Mas pensar que Deus nos vê isolados uns dos outros, não. A obra dele perfeita é essa habitação que ele está fazendo para ele próprio, que é esse santuário, né? Uma nova humanidade que já está vamos dizer assim, em andamento, e nós chamamos de igreja, né? Mas que o desejo dele é que alcance muitos e muitos e muitos outros, né? Então, se ver dessa maneira, eu acho que faz a coisa ficar mais bonita. Porque liberta a gente, talvez, do algoz mais violento que a gente tem, que é o nosso próprio eu. É uma outra visão, essa carta de Efésios, essa partilha, abre realmente os nossos olhos, como fala um texto aqui, né? Amplia a nossa visão e nos faz compreender que Deus olha para a gente, né? Foi tão bonito isso, é como um edifício santo, um templo santo, do qual eu sou uma pedra, o Senhor, Ele e cada um de nós, e Ele olha para essa obra que Ele está fazendo em cada um de nós, um completando o outro, conjuntamente. Eu amei essa palavra. Essa palavra é bonita, né? Conjuntamente. A obra de Deus não está relativa a um só ou nas mãos de um só, né? Se pode falar de um só, esse um só é Cristo. É Jesus. Mas não no sentido que a gente imagina, né, de que Deus faz ou tem como prioridade os meus planos, mas não, os meus planos às vezes têm muito pouco a ver com aquilo que de fato é o sentido da minha vida como cristão. Então, quanto mais eu emparelho a minha vida e os meus planos com este plano aqui do Pai, mais eu acerto, Então, esse é o chamado do Senhor para nós, conjuntamente, harmonicamente, como se diz aqui também, harmonicamente, conjuntamente, fazermos parte dessa construção em curso, que é esse edifício, essa habitação de Deus, que Ele deseja que seja do tamanho do mundo, né? Mas que agora já está sendo visível aos nossos olhos por essa realidade que a gente chama de igreja, da qual a gente já faz parte. Então, olhar para tudo isso, juntar um pouquinho essas peças, acho que com tudo isso que a gente falou não dá para fazer uma síntese muito arrumada, mas juntar um pouquinho essas peças, talvez um monte de coisas ficaram em aberto, ok, mas talvez pegar essas coisas e essas intuições, vamos dizer assim, e com a ajuda delas tentar arrumar um pouquinho mais o nosso modo de viver a nossa fé cristã, talvez seja a proposta da gente aqui com essa conversa hoje, né? Eu, agora, com isso que o senhor falou, eu fiquei com vontade de fazer aquilo que o senhor falou no início dessa partilha. Ler a carta toda, como uma carta. Ler a carta toda para depois voltar naqueles pontos onde eu fui percebendo, foi me tocando na hora que eu li. Eu acho que essa sugestão do senhor foi muito boa, da gente ler a carta toda em Efésios e depois, aos poucos, ir retomando nesses pontos. Como hoje foi muito forte, ele derrubou um muro de inimizade. Exato. Mas eu vou fazer isso. Acho que há muito tempo eu não faço de ler a carta toda de Efésios, Padre Antônio. Então, vamos fazer isso como dever de casa. Dever de casa. Beleza. Gente, obrigado pela companhia de vocês. Deus abençoe muito. Espero que a gente possa, mesmo não tendo feito uma síntese de nada, mas que esse bate-papo que vai vindo, que ele possa ter inspirado o seu coração a perceber algumas riquezas da palavra de Deus, do mistério de Cristo, que talvez a gente tivesse deixado um pouquinho de lado. Então, que se serviu para isso, já serviu para muita coisa. Então, vamos fazer aí esse desafio a todos os irmãos de lermos a carta aos Efésios e, quem sabe, a partir dela, fazer uns acertos na nossa vida espiritual, na nossa vida cristã, para que a gente possa estar ali no nosso lugar, nos planos e nos propósitos de Deus. Amém. Beleza? Um abração, gente. Até logo.
Tchau, irmãos.